Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala Massa Coral, estamos de volta aqui, né, para trazer informações sobre esse dia histórico que está acontecendo no Santa Cruz Futebol Clube nesta quinta-feira, torcedor. Por que você deve estar se perguntando, que dia histórico? Pois é, torcedor, a gente vai trazer aqui informações, vídeos e fotos dos investidores da SAF que já estão no Arruda e também do Pedro Henriques, que também está no Arruda e já começou a transição. Tem vídeos da fachada do Santa Cruz, do jeito que ela está muito linda, iluminada, e algumas outras informações, parcial de ingresso. Vamos trazer, né, como foi essa quinta-feira nas Repúblicas Independentes do Arruda. Mas antes, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações. Aqui, ó, está passando os nossos comerciais, torcedor, os nossos patrocinadores, né? A galera que está sempre fortalecendo o Cash Coral. Jogo de Ouro.bet, Postos Deslube, Teixeiras e Seixas, ES Autos e também a pizzaria e restaurante Passira. Tá chegando a noite aí, né? Aqui, ó, as bolachas da Vovó Vera, deliciosas, né? Para você ainda mais saborear e deixar a sua mesa ainda aquele toque de sabor muito massa. Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Outro detalhe, se você quiser ser membro, né, ser sócio do Cash Coral, incentivar o nosso trabalho, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você já vai direto fazer a sua adesão. Se quiser, é opcional. Se você, assim que fizer a adesão, vai no nosso direct do Instagram, fala com a gente que a gente disponibiliza um link exclusivo para membros do nosso WhatsApp, torcedor. Tem um grupo no WhatsApp exclusivo para membros, onde nesse grupo está eu, está Noronha, antes do Santa Cruz Sincerão, e aí a gente debate o dia inteiro as coisas do Santa Cruz. As informações primeiro saem lá nesse grupo, para depois a gente trazer aqui no YouTube e nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos embora, torcedor. A gente noticiou, né, durante toda a semana, que essa semana aqui chegaria o Pedro Henriques, né, o CEO da SAF do Santa Cruz. Ele vai ser o braço direito da SAF do Santa. Na hierarquia, no momento, hoje, serão Bruno Rodrigues, investidores da SAF, e o Pedro Henriques. Por que nessa ordem, torcedor? Porque o Santa Cruz ainda não se tornou SAF, tá bom? Então, hoje serão, né, esse conjunto aí, será essa ordem aí. Após o Santa Cruz se tornar SAF, quando tiver a votação e for tudo aprovado, tudo ok, como a gente já tem a data que será em agosto, né, início de agosto, na primeira semana de agosto, a votação, aí serão investidores da SAF e o Pedro Henriques. Essa que será a ordem, investidores da SAF e Pedro Henriques. Ou seja, o Pedro Henriques será o braço direito da SAF do Santa. Ele será funcionário e ele já começa a transição hoje, já iniciou. Por isso, torcedor, que é um dia histórico, porque a partir de hoje o Pedro Henriques vai colher todas as informações, o que tem de errado no Santa, e é muita coisa. Eu acho que ele vai ter muito trabalho para reorganizar esse gigante chamado Santa Cruz Futebol Clube. Fazer uma limpeza geral, fazer uma faxina, é isso mesmo, uma faxina, com água sanitária, criolina, pá, vassoura, escova, o que tiver, tem que fazer essa faxina aí. Então chamar o carro do lixo, depois que fizer essa faxina, chama o carro do lixo, bota tudo, olha, embora do Santa Cruz Futebol Clube. Então, o Pedro Henrique já começou essa transição. A gente tem fotos exclusivas aqui, ó. Os investidores aqui, o Bruno Rodrigues também estava presente, o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo, o Vinícius Diniz, né, que vai ser o homem forte do futebol, né, junto com o Pedro Henriques. Um novo executivo de futebol deverá chegar também. Então, assim, torcedor, as coisas irão se ajustar, as coisas irão dar certo. Como a gente sempre fala, né? Não tem vara mágica. Então,
Esse processo aí é um processo longo, todo mundo queria, né, que o Santa Cruz já no próximo ano já fosse campeão de diversos títulos aí que fosse disputar. Pode acontecer? Pode, mas todo mundo sabe que futebol não tem vara mágica. Primeiro o Santa Cruz tem que organizar a casa estruturalmente, dar condição de trabalho, para depois sim o Santa Cruz galgar títulos e conquistas que todo tricolor merece por esse sofrimento que vem passando. Por exemplo, no Botafogo, né, o John Texton, ele chegou e disse que em 5 anos ele queria ganhar um título internacional. E aí ele ganhou até antes. Mas quem não se lembra, né? O primeiro ano do Botafogo foi um ano difícil. Depois o Botafogo começou a se ajustar, começou a entrar nos trilhos, organizou a casa ali. O Botafogo recentemente foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E ainda tem muitas coisas a conquistar. Por quê? Porque está um clube hoje organizado. E a gente queira, Deus, que seja assim também no Santa Cruz. Ou seja, tem tudo para dar certo, torcedor. Então, os investidores já estão no Arruda também, né, como a gente falou, e tudo vai se organizar. O Pedro Henrique já está trabalhando nessa transição aí. Por que essa transição, torcedor? Ele vai pegar todo esse relato do Santa Cruz quando chegar em agosto, quando o Santa Cruz se tornar SAF. Aí sim, o Santa Cruz já está com tudo mapeado, com tudo já contratado, com os erros que o Pedro Henrique detectou. A pessoal da SAF já vai estar com todas as soluções para já começar a implementar de fato e de direito as soluções no Santa Cruz que precisa urgentemente, tá bom? Então assim, é um dia histórico, não sei se é para você, mas para mim porque a profissionalização que tanto o torcedor do Santa pedia há anos, ela chegou, bateu na porta e entrou hoje no Santa Cruz. Então assim, o Pedro Henrique já está trabalhando, é um cara super inteligente. Inclusive tem um livro que ele escreveu, muito bom o livro também, tá? É um cara que conhece de política de clube, foi vice-presidente do Bahia, participou do processo da SAF do Bahia, junto com o grupo City que tá lá, ou seja, trabalhou também num clube de torcida que é o Bahia, né? Igual o Santa, Clube do Povo da Bahia, ele vai trabalhar agora no Clube do Povo de Pernambuco, ou seja, tem tudo para dar certo, com o apoio, lógico, do torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Parcial de ingresso, torcedor, aqui ó, a comunicação do Santa lançou. Abemos parcial, mais de 16 mil ingressos vendidos, quase 17 mil. E a gente tem informações que as filas estão grandes nas repúblicas independentes do Arruda. Ou seja, o sextor será diferente, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. A gente tem imagens exclusivas também, torcedor. Dá uma olhada aqui ó, na tela, exclusivo para vocês. A fachada do Santa Cruz Futebol Clube iluminada, né? Um escudo 3D, com iluminação, ou seja, você passar a noite no Arruda ali, você vai ter aquela coisa linda ali que é a frente do Santa Cruz iluminada com a nova fachada que vai ser inaugurada amanhã, torcedor, mas a gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês. Ou seja, sexta-feira tem que ter um grande público nas repúblicas independentes do Arruda. Os investidores vão passar esses dias aqui, vão acompanhar o jogo junto com o Pedro Henrique. Pedro Henrique já vem para ficar direto, Pedro Henrique já vem morar aqui em Recife já. Os investidores vão passar aqui esses dias, vão acompanhar o jogo de amanhã, vão passar o final de semana e aí tem muitas reuniões ainda a acontecer durante esse final de semana sobre o Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. A gente também tem um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo, onde ele segue trabalhando. Hoje foi dia de recreativa, ele fez alguns ajustes. Santa Cruz vai ter reforço para esse jogo, né? O Yuri Ferraz está à disposição. Ele estava suspenso, mas teve uma contusãozinha aí, mas já está liberado. Outro assunto importante, torcedor, que pegou todo mundo de surpresa nesta quinta-feira, foi sobre a questão do João Pedro. O Santa Cruz adquiriu, né, os direitos federativos do João Pedro, comprou junto ao Vila Nova. Porém, o Santa Cruz não pagou as parcelas ao Vila Nova. E o Vila Nova, né, via seu presidente, está ameaçando ir ao NRD, né, denunciar o Santa Cruz para que o Santa Cruz seja punido, fique impossibilitado na CRND, é isso aí, CRND, para o Santa Cruz ficar impossibilitado de fazer novas contratações. Mas aí, segundo o presidente, há mais de 20 dias vem cobrando ao Santa Cruz e ninguém dá uma resposta. E aí a gente
procurou informações com a direção de futebol do Santa, a gente não obteve sucesso, ou não obteve nenhuma resposta, mas o Santa Cruz vai ter que se pronunciar. Vai ter que se pronunciar porque aí o caso pode se tornar um caso grave. E o Santa Cruz tem que se pronunciar e, acima de tudo, se for verdade, tem que pagar. Então, a gente espera algum pronunciamento do Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? A gente agora vai acompanhar um trecho da entrevista coletiva do Marcelo Cabo. Eu peço a vocês que deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações. Lembrando também, sexta-feira, amanhã, tem pré-jogo aqui, ó, Repúblicas Independentes do Arruda. Pré-jogo do Cash Coral a partir das 6 da noite, ao vivo, estaremos trazendo tudo direto do Arruda, tá bom? Na tela, Marcelo Cabo. Elogioso sobre o trabalho da comissão técnica de ler, entender e conseguir fazer um plano de jogos para segurar mais o adversário, envolver, enfim. Mas, por outro lado, a gente também teve a reação da torcida um pouco, que a gente pôde acompanhar aqueles vídeos, do torcedor um pouco questionando a maneira um pouco mais precavida do que foi o último jogo, né, com a escalação. E a gente tem um jogo agora que é contra o América Natal, que é um clássico e de 6 pontos. Que maneira o torcedor e a comissão técnica pensa a postura da equipe do Santa Cruz nessa partida? Boa tarde a todos. A gente pensa jogo a jogo, né? A gente pensa que cada jogo tem uma leitura, cada jogo tem a sua particularidade, cada jogo a gente tem uma análise do adversário. A gente trabalha, né? O dia a dia, a gente trabalha a semana, sempre procurando potencializar os atletas, e a gente tem tido bons feedbacks dos atletas sobre o nosso trabalho, não só o meu, mas como da comissão técnica toda, e a gente vem trabalhando bastante para que a gente possa continuar fazendo esses atletas evoluírem, tanto na parte individual quanto na parte coletiva, na questão física, técnica, tática e psicológica, né? O mais importante é que eu trabalhe em prol do Santa Cruz, né? O mais importante é que eu tenha as minhas convicções. O mais importante é que eu tenha um trabalho multidisciplinar, eu tenho um trabalho integrado, né? Claro que a decisão final ela é minha, mas a gente senta durante a semana, a gente planeja, a gente estuda, eu ouço todos os departamentos, né? O departamento médico, o departamento físico, os meus diretores, a gente conversa bastante, a decisão final é minha. Então a gente sempre vai tomar aquela decisão que assim nós entendemos, e eu entendo que seja melhor para o Santa Cruz. Então, assim, agora o jogo com o América é um novo momento, um novo jogo, é uma nova diretriz, e a gente, em cima dele, vai buscar escolher, né, os melhores 11, ser o melhor assertivo, escolher o melhor plano de jogo. Nem sempre a numeração que a gente dá para o jogo, seja ela 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, seja aquilo que evidencia no jogo. Futebol, ele é ocupação de espaço, e a gente usar a característica de cada jogador em cima daquilo que a gente faz a leitura do adversário e aquilo que a gente vê e estuda para o jogo, né? E aí, claro que o grande público, ele se apega aos números, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, e a gente, como milita e estuda o futebol e enxerga ele de uma maneira diferente, a gente planifica o jogo de uma forma diferente, e a gente entende muito mais como comportamento, ocupação de espaço. Eu posso ter 3 zagueiros e não ser defensivo, eu posso ter um time 4-3-3 e jogar em linha baixa, entendeu? Isso aí é muito a leitura do jogo, mas a gente vai ter um time dentro daquilo sempre que a gente conversou com vocês na minha chegada, um time propositivo, um time que gosta da bola, um time que busca o gol a todo momento, né? Eu posso falar para vocês com propriedade de causa que aquele jogo foi um ponto fora da curva diante do Santa Cruz. Aquilo a gente pode tratar como um jogo de exceção, né? Mas na regra a gente vai ter aquele Santa Cruz que nós tivemos contra o Horizonte.